O texto de hoje está em Lucas, no capítulo 2, versículo 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vou estar trazendo meditações acerca do nascimento do Senhor Jesus, sempre focando em um ponto ou outro, uma perspectiva ou outra, que pode ser ponto de reflexão neste tempo onde as nossas consciências e afetos estão tão sensíveis a essa temática. Por exemplo, esse texto de hoje, nós temos Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Eu quero destacar aqui a questão da vulnerabilidade de Jesus. Porque um Deus homem fez questão de se revelar, de se encarnar para viver entre nós como uma criança. Alguém que, segundo um escritor, tinha um pequeno crânio que poderia ser esmagado com uma mão apenas. Um Cristo que se vestiu da nossa vulnerabilidade, se tornando humano. Um dos títulos, por exemplo, que nós vamos encontrar nos evangelhos, é a expressão filho do homem, filho da humanidade, filho do humano. Um homem humano, um Deus humano. É interessante como que, de fato, essa vulnerabilidade marcante de Jesus o faz com que ele se torne próximo a nós. Alguém já disse também de que o nascimento de Jesus surge como esse ato novo de criação em um mundo quebrado e que a novidade da sua presença acaba ressignificando para sempre as nossas experiências, os nossos dramas. Pensar em Jesus assim, que a despeito de ser uma criança vulnerável numa manjedoura, era o Senhor de toda a criação, e ali ele governava todas as coisas a partir dos atos da sua própria vontade, mesmo sendo um bebê, reforça para nós o sentido de que o Natal precisa ser um tempo onde refletimos sobre essa divindade em fraldas, usando também uma expressão de um outro escritor, essa divindade em fraldas. Esse Deus que se torna próximo de nós, né? Que se torna alguém de nós, né? Como um de nós. E a gente vive numa sociedade que nos coloca diante de pressões para sermos mais do que somos. Há uma insatisfação generalizada na nossa sociedade. As pessoas estão insatisfeitas com o cabelo que têm, com o rosto que têm, estão insatisfeitas com os efeitos da própria velhice, por isso tentam de todas as formas amenizar os efeitos deletérios do passar dos anos, né? Do acúmulo de idades, né? Uma das definições de enfermidade é o acúmulo de idades. E por conta disso, as pessoas estão sempre insatisfeitas. Insatisfeitas com o carro que tem, com a casa que tem, com a família que tem, com o trabalho que tem. Não querem aceitar o projeto que estão envolvidos, que se chama vida. Vida. Então, quando a gente entra no mês de Natal, ou mês que celebramos o Natal, nós precisamos parar e pensar nisso. Se no mapa, ou melhor, no quadro, onde nós nos situamos em relação ao primeiro Natal, nós encontramos Maria e José, um casal. Aprove a Lucas colocar Maria em primeiro lugar, e isso não é nenhuma autoridade feminina e nenhuma forma de empoderamento, muito pelo contrário, é porque Maria foi uma das testemunhas, uma das fontes que Lucas se utilizou para escrever o seu evangelho, e era a que estava possivelmente viva na época da escrita do evangelho ainda. Então, Maria estava próxima e foi a testemunha, aquela que compartilhou as experiências
que Lucas, somente Lucas registrou a respeito do nascimento de Jesus. Essa mesma história dos pastores e dos anjos é uma história única, exclusiva de Lucas. O que dá a ideia de que Lucas faz um tributo a Maria, aquela que havia vivido para contar a história. José provavelmente havia falecido antes da morte do Senhor Jesus, por isso que ele não está presente no episódio da crucificação, e o evangelista João vai colocar como aquele que vai estar cuidando, né? Recebeu essa incumbência de cuidar da mãe do Senhor Jesus. Então você tem Maria e José, você tem a família, o casal, e uma mulher que depois, mais tarde, Simeão vai estar dizendo a ela de que uma espada lhe atravessaria o coração. E esta mulher, então, que estava realmente destinada a sofrer tanto por conta dos infortúnios que Jesus estaria passando no seu ministério, está ali, sendo retratada junto com seu esposo amado. E Jesus nos é pintado, então, com cores fortes de humanidade. Ele é uma criança deitada na manjedoura. Que quadro, queridão, que quadro, queridona. Como que o Natal precisa humanizar a gente. Como que o Natal precisa deixar de ser algo etéreo, né? Alguns até falam de espírito do Natal. Isso é uma bobagem. O que existe no Natal é um Deus que se encarna, que se torna gente. Nós precisamos nos tornar mais gente. Deus quer que neste Natal sejamos mais humanos.